Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro e nem macumbeira, mas que está me seguindo. Vou dar prosseguimento a mais um mito que fala sobre Xangô. Xangô é esse orixá que a gente remete à justiça. Mas falar de Xangô, a gente também fala sobre administração, sobre autoridade. A gente fala do orixá que nos educa. Xangô, ele, como eu falei, Ogum é aquele pai protetor, Oxóssi é o pai provedor, Omulu é o pai curador e Xangô é aquele pai que traz a educação, porque Xangô nos fala de posturas e atitudes de retidão para que a nossa vida tenha um encadeamento saudável. Todo orixá fala de amor, todo orixá é justo, mas Xangô fala isso com uma força muito maior, porque ele nos induz a uma vida de justiça. E como eu falei, justiça não é só a pendência nos tribunais, não é só a questão do trabalho, não é só a questão da política ou a questão de que você foi injustiçado e vai procurar seus direitos. Isso também era de Xangô. Mas isso é um extremo da sua vida que você recorre para Xangô te ajudar. Mas quando a tua vida, você leva essa vida com atitudes de justiça, coisas que você precisa ser ao longo da tua vida e diariamente, ações simples, mas que te demonstram, que você demonstra que você tem valores nobres, você age com justiça. Como eu falei, age de forma que a sua atitude possa ser elevada à lei universal. Vá lá no vídeo passado que você vai entender o que eu estou falando. Se o modo como você age pode ser elevado a uma lei onde todo mundo é obrigado a agir assim, e esse proceder faz bem para a humanidade, você age com justiça. Volto a falar, vai lá no vídeo passado que você vai entender o que eu estou falando. Xangô é um orixá muito interessante. Historicamente, Xangô é descendente de Odudua. Xangô fundou a cidade de Oió, ali pertinho do Daomé. Teve várias guerras entre a região de Urubá com a região do Daomé, e eu acredito que seja daí que muitos mitos de Xangô falam de uma rivalidade dele com Oxumaré, já que Oxumaré é o orixá proveniente do Daomé. As guerras entre essas duas regiões devem ter propiciado mitos que falam de uma rivalidade. Mas estamos falando no âmbito muito material, são deuses, e deuses nos elevam, né, a instâncias superiores da mente. Vamos lembrar daquele caduceu que o Cambono vai botar aqui, em que a gente tem que analisar o mito pelo âmbito material, pelo âmbito mental, pelo âmbito divino, para que ele possa fazer sentido. Só rapidinho, uma pequena lembrança do que a gente está falando desses nossos estudos. O mito de hoje vai falar que Xangô incendiou, por acidente, a cidade que ele governava. Antes de chegar no mito, eu sou o Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Meu cambono já está prontinho para tocar a vinheta e eu volto já já para a gente falar desse mito de Xangô. Cambono, toca a nossa vinheta, por favor. O Cambono tocou a vinheta, lembrando que os nossos mitos vêm desse livro aqui, ó, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. A editora é a Companhia das Letras, e vamos direto ao nosso mito que fala que Xangô incendiou acidentalmente a cidade. Tá? No mito passado, Xangô ainda não tinha sido eleito rei, ele acabou sendo eleito rei, volta lá que você vai entender, e no mito de hoje Xangô já está governando, tá? Já estava um rei eleito. Só que no mito, Xangô governava com bastante rigor a sua cidade, e Xangô queria ainda aplicar mais rigor, ele queria aplicar mais autoridade, ele queria que as pessoas temessem ainda mais ele. E pediu para que os adivinhos, os magos da cidade, preparassem algum remédio, algum preparado, para que ele pudesse então ter mais autoridade, governar com mais rigor ainda. Apresentaram para ele algumas
algumas sugestões, ele não gostou de nenhuma delas, e aí ele se dirigiu a Exu para que Exu preparasse algo para ele, que ele então tivesse ainda mais poder sobre os seus súditos. Tá? Exu falou que sim, que faria o preparado, o remédio que ele estava pedindo, mas que Inhansã deveria ir buscar. Deu um prazo para ir lá buscar. O prazo rodou, né, rolou o tempo. Inhansã foi até a casa de Exu e disse: olha, vim aqui buscar o preparado que Xangô encomendou para você. E Exu pegou, deu para ela algo embrulhado numa folha e entregou para Inhansã. Tá? Inhansã pegou o preparado e retornou para a cidade de Xangô, retornou para Oió. No meio do caminho ela ficou cansada, ela parou para descansar e, morta de curiosidade, abriu o embrulho que Exu deu para ela. Quando ela abriu, ela viu que era um pó avermelhado. Ela, com curiosidade ainda, pegou um pouco do pó e provou. Ela provou, ela não sentiu que era ruim, não sentiu que era bom, sentiu que era diferente. Simplesmente voltou a embrulhar e se dirigiu para o palácio. Até então não tinha acontecido nada. E ela entregou para Xangô o embrulho e ele perguntou como é que tinha sido. Quando ela começou a falar com o Xangô, das instruções que Exu deu para ela, saiu fogo da boca de Inhansã e Xangô entendeu que ela tinha provado do preparado antes dele. Xangô ficou muito aborrecido. Inhansã fugiu para não, né, enfrentar a fúria de Xangô. Ele não conseguiu pegar, ela passou o tempo. Ao final do dia, ele então, ainda muito aborrecido, se dirigiu a um monte onde ele podia ver toda a cidade. Lá ele abriu o preparado e ele provou um pouco daquele preparado. Quando ele provou o preparado, quando ele respirou e que ele soltou o ar pela boca, saiu uma labareda enorme da boca de Xangô, igual que aconteceu com Inhansã. E ele entendeu que aquele era o poder que tinha dado para ele. E Xangô começou a soprar, né, a falar, e a labareda saía da boca de Xangô e queimou os telhados das casas, queimou uma parte do palácio. Enfim, olha, a cidade incendiou. Ele, lógico que ele se arrependeu e a cidade precisou ser reconstruída. E Xangô continuou a governar. Tá? Lógico que eu entendo que ele conseguiu dominar esse poder que ele recebeu e ele seguiu reinando, tá? Mas aconteceu, a cidade teve que ser reconstruída. Notem que queimou os telhados, queimou uma parte do palácio. Tá? E o mito acaba aí. Tá? Esse é o mito, que Xangô incendiou por acidente a cidade. E o que esse mito está ensinando para a gente? Pessoal, esse mito fala de poder. Esse mito fala um pouco também da insatisfação do ser humano, que ele quer sempre mais. Lembre que Xangô já era um rei, mas ele queria exercer ainda maior poder, né? Ainda coagir um pouco mais as pessoas. Então, esse mito nos fala de que você já tem aquilo que você alcançou, você tem que melhorar. Você não precisa almejar muito mais além. Você tem que se preparar. Você tem que ir além dos seus limites com o seu próprio esforço. Porque o poder, ele fora de controle, ele pode trazer malefícios, como isso que aconteceu. A fala, né? Imagina que saiu fogo da boca de Xangô e saiu fogo da boca de Inhansã. Quando ela manipulou lá um material que não era para ela, ela acabou também se envolvendo com algo que ela não dominava. Isso é muito perigoso, você se envolver com poderes ou com assuntos, não só magísticos, mas também conhecimento, que é poder que você não domina. Você precisa ter um preparo, você precisa ter um treinamento, um planejamento para que aquilo seja bem utilizado. E é isso, o poder, ele não é bom nem ele é ruim. Lembrem que Inhansã, quando provou, ela sentiu que o gosto não era nem ruim nem bom. A gente às vezes fala, o poder corrompe, o poder é isso, cuidado com o poder. Na verdade, o poder é o poder, é o uso que a gente faz dele é que pode ser bom ou ruim, porque Deus é poderoso.
Deus pode tudo. Deus age em nossa vida sempre para o bem. Então a gente não pode falar que o poder é ruim. Nós é que na nossa inferioridade, ou na nossa indisciplina, ou na nossa falta de conhecimento, podemos, às vezes, enfiar o pé pelas mãos e usar mal o poder que temos. Então o poder tem que ser usado com muito cuidado para que a gente saiba levá-lo e honrá-lo e assumir a responsabilidade pelos efeitos que ele tem, porque ele deixa marcas. Lembrem-se que o fogo queimou telhados, destruiu o próprio palácio. Quando você usa mal o poder, você tanto pode fazer mal aos outros, ferir os outros, danificar ou fisicamente, ou psicologicamente, ou a vida das pessoas, como a sua própria, porque o próprio palácio de Xangô foi queimado pelo mau uso do poder que ele recebeu. Então esse mito nos alerta sobre o uso do poder, sobre a real necessidade de termos poder e do tempo necessário de nos prepararmos para o poder. Como eu falei, o poder não é bom nem ruim. Nós é que precisamos saber utilizá-lo para que o poder faça e traga benefícios para todos que estão com a gente. Xangô fala de justiça, Xangô fala de disciplina, Xangô fala de honestidade. E esse mito me lembra muito um mito que não é africano não, tá? Ele é um mito que vem lá do tempo de Platão, lá na Grécia Antiga, que fala do anel de Giges. Rapidinho, um brinde extra, um mito extra acoplado a esse mito de Xangô. Quem era Giges? Era um pastor, e todos os pastores ali daquela região deviam prestar contas do seu rebanho para o rei, que tudo pertencia ao rei, e mensalmente os pastores se reuniam para prestar contas ao rei do rebanho deles. Tá? Lá um belo dia teve um terremoto, o Giges estava lá pastoreando e abriu uma cratera, ele encontrou uma urna onde tinha um corpo, tinha um homem que usava um anel, né? Um homem já morto lá com o anel no dedo. Ele tirou o anel daquela pessoa e botou no próprio dedo dele. E Giges era tido como uma pessoa muito justa, muito honesta, mas ele fez isso. Foi na reunião dos pastores. Na reunião dos pastores, ele brincando com o anel, ele rodou o anel e a pedra passou para dentro da mão dele. Nessa hora ele ficou invisível e as pessoas começaram a falar dele como se ele não estivesse ali. Ele achou aquilo esquisito, ele continuou a brincar com o anel. Quando o anel voltou para a posição normal, ele voltou a ficar visível, todo mundo, Giges, você estava aqui, parará. Bom, ele descobriu que se ele rodasse o anel para dentro da mão, a pedra, ele ficava invisível, e se ele botasse na posição normal, ele ficava visível, normal para todo mundo. Tá? O que aconteceu com o Giges, que era tido como uma pessoa super honesta? Ele começou a usar isso em benefício dele de forma desonesta. O Giges ficou invisível, foi para o palácio, ele se deitou com a rainha, ele matou o rei e ele assumiu o trono, tudo de uma maneira muito estranha e muito desonesta. Aquele Giges que era visto como o padrão de comportamento, na verdade não era tão honesto assim, que quando ele viu uma oportunidade dele se dar bem, ele utilizou. Quantas vezes nós não agimos um pouco igual a Giges, né? Quando estamos no anonimato, fazemos tudo por baixo dos panos porque ninguém está nos vendo. E aí a nossa honestidade não pode ser uma honestidade de vitrine. A nossa justiça não pode ser uma justiça de vitrine, onde eu só quero parecer bem na foto, mas na hora que eu tenho oportunidade, eu procuro a farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não é isso que Xangô ensina pra gente. Xangô não quer nos dar um anel de Giges e muito menos que a gente use um anel de Giges, a não ser que seja para trazer benefício para quem a gente comanda, a quem a gente serve e para a população em geral. Então esses mitos eu acho que eles se casam de maneira muito interessante, porque justiça, honestidade, honra, elas têm que fazer parte da nossa essência, tem que estar dentro da gente, e não a gente agir como um teatro para as pessoas vejam que a gente é bonzinho. Tem que ser bonzinho porque eu sei que ser bonzinho é bom, que ser honesto é bom, e não para fazer uma figura que não sou quem eu sou. Vai pensando sobre isso. Xangô nos ensina coisa boa à beça. Te vejo no próximo mito. Tchau para todo mundo.